Você sabe a diferença entre teste unitário e teste de integração? É disso que a gente vai falar aqui nesse vídeo. Eu ainda vou te mostrar quando que você deveria usar um ou outro. Oi, eu sou o Claudson, filho da nuvem, e você está numa playlist sobre testes automatizados. No último vídeo a gente falou sobre a importância, por que os testes automatizados são tão importantes no mercado de trabalho. Eu vou deixar o link aqui na descrição. E hoje a gente vai falar dos diferentes tipos de testes que existem e que você pode fazer para trazer valor para a sua empresa. Sobre valor, a gente vai ver que cada teste tem um valor diferente e também um custo diferente. E a forma mais fácil de visualizar essas coisas é pelo que a gente chama de pirâmide de teste. Esse conceito foi cunhado, ele começou num livro de um autor chamado Mike Cohen, se eu não me engano, e ele foi evoluindo durante o tempo, mas basicamente hoje a gente pode dividir os nossos testes, todos os nossos tipos de teste, em uma pirâmide de 3 partes. Eu poderia começar a explicar os testes pela base da pirâmide, mas eu vou começar pelo topo, que é o mais fácil de entender. O primeiro tipo de teste que a gente tem no mercado de trabalho são os testes end-to-end, ou testes de ponta a ponta, e eles ficam lá no topo dessa pirâmide. Nesse tipo de teste, a gente só quer simular um utilizador real do nosso produto. Por isso que ele é fácil de entender. Se eu tenho uma página de login, se eu trabalho com um site lá na nossa venda de coxinhas online, e eu tenho uma página de login, eu posso criar um teste automatizado, um teste end-to-end, que vai simular uma pessoa que vai navegar até essa página, preencher o formulário e apertar no botão de login. Depois disso, ele vai esperar um tempinho e ele vai verificar de alguma forma se esse login foi feito com sucesso ou não. Esse é um tipo de teste end-to-end, de ponta a ponta. E por que esse nome de ponta a ponta? Você está realmente testando o fluxo inteiro da sua aplicação, desde lá do front-end, da primeira ponta, né? Desde o que o utilizador vê na tela, até o mais fundo do back-end. Se você apertou naquele botão de login, provavelmente isso produziu uma request. Eu acho que deveria ser daqui para cá, né? Uma request que provavelmente vai acessar uma base de dados, um banco de dados, ou talvez um cache, ou talvez um microserviço. E aí você vai precisar ter isso tudo de pé, e aí a resposta disso vai voltar lá para o sistema, e aí você vai garantir que todo o fluxo da aplicação funciona, desde uma ponta até a outra. Como eu falei anteriormente, cada tipo de teste automatizado traz um valor diferente, tem um custo diferente para a empresa. Esse tipo de teste, teste de ponta a ponta, traz muito valor para a empresa. Eu vou representar aqui essa coisa do valor, essa coisa do custo, com esses emojis aí de 3 estrelas. Pode custar de 1 a 3 estrelas para o valor e de 1 a 3 dinheiros, né, para o custo. E esse tipo de teste dá 3 estrelas, dá muito valor para a gente quando a gente está desenvolvendo software. Por quê? Porque a gente está validando a aplicação inteira. Quando a gente carrega no botão, quando a gente clica no botão, a gente está checando tudo, front-end, back-end, as consultas na base de dados, o cache, enfim, tudo. Então ele dá um valor muito grande para a gente. Lembra que era sobre segurança. Ele dá muita segurança para a gente. Os testes são sobre segurança. Falei isso no último vídeo. Por outro lado, esse tipo de teste é muito caro. O mais caro que a gente vai ver aqui nesse vídeo. Nem tudo é perfeito na computação, né? Ele dá muito valor, mas ele é muito caro. E por que ele é muito caro, né? Ele custa 3 dinheiros. Por que ele é tão caro? Porque para conseguir testar esse fluxo inteiro de ponta a ponta, quer dizer que você precisa ter uma aplicação rodando em algum ambiente aí de teste, você pode colocar no Docker, enfim, você precisa ter uma aplicação rodando. Essa aplicação precisa ter tudo necessário para que esse teste rode. Você vai precisar ter a base de dados, já com as tabelas, talvez com alguns valores. Você vai precisar talvez ter um cache. Se precisa de um microserviço, você vai precisar desse microserviço. Ou seja, é caro tanto financeiramente, porque esses recursos custam dinheiro, quanto é caro também para manter esses testes rodando. Quando um teste desse quebra, é muito difícil identificar
qual é o problema. Por quê? Porque são infinitas possibilidades. Eu posso ter um problema no teste em si, no código, eu posso ter um problema no código back-end, eu posso ter um problema no código front-end, eu posso ter um problema na base de dados, eu posso ter um problema no microserviço. É muito complicado. Então a gente tem que pensar com sabedoria quando a gente vai usar esse tipo de teste. Se você conhece alguém interessado em testes unitários e testes de integração, testes em geral, manda esse vídeo para essa pessoa. Quem sabe ela não chega mais e faz parte dessa comunidade que a gente está criando aqui no canal. Agora que a gente falou sobre o topo da pirâmide, a gente poderia falar do meio, descer um pouquinho, mas eu vou pular esse meio e eu vou para a base da pirâmide para falar dos testes unitários, os famosos testes unitários. Diferente dos testes de ponta a ponta, que estão validando uma feature inteira da nossa aplicação, os testes unitários estão interessados em testar uma unidade pequena do nosso sistema, uma unidade de código pequena. E, normalmente, essa unidade pequena é uma função ou um método. Eu costumo falar que testes unitários são testes de algoritmo. E é basicamente isso. O que a gente quer testar nessa função, nesse método? Se a gente tem um método, por exemplo, que recebe uma lista de produtos, uma lista de coxinhas lá que o utilizador resolveu comprar, e essa função tem que retornar o valor total que vai ser da compra, né? Recebo a lista de coxinhas, calculo e retorno a soma ou o cálculo, né, total. O que eu preciso testar é esse algoritmo. Por exemplo, eu vou ter um teste que vai me garantir que, se eu passar uma lista vazia, não tem nenhum produto, essa função deveria retornar zero, o valor total deveria ser zero. Ou, para o caso da sua empresa, talvez pague a entrega, enfim. Esse tipo de coisa de eu chamo a função com tal entrada. Qual que é a saída esperada? Teste unitário é sobre isso. A gente vai ver mais sobre teste unitário nos próximos vídeos, principalmente com mão na massa, mas agora eu já quero quebrar um mito aqui, que eu já vi isso acontecendo milhares de vezes. Um teste unitário que precisa de um banco de dados não é um teste unitário. A gente vai ver que tipo de teste é ele daqui a pouquinho. Mas um teste unitário não precisa de nada para rodar, só precisa daquele código. Diferente do teste end-to-end, que eu precisei de uma base de dados, um microserviço, etc., o teste unitário é um teste de algoritmo. Ele só deveria testar o fluxo dessa função, desse método. Ah, Claudson, mas eu quero testar uma função que vai precisar ir numa base de dados. Eu preciso dessa base de dados. Aí vem um conceito que a gente vai ver nos próximos vídeos, conceito de mocking, de dublês, e é praticamente isso. Se você tem uma classe dentro dessa função, um objeto, que precisa ir na base de dados, a ideia é que você, ao invés de usar esse objeto nessa conexão real, você vai simular esse objeto e fingir que ele está indo na base de dados. Você vai fingir que ele foi e que ele retornou dados. E aí seu fluxo vai continuar. Então um teste unitário ele não depende de nada, somente do próprio código de teste. E baseado nisso, a gente já consegue imaginar o custo desse teste unitário. Um teste unitário são os testes mais baratos que a gente vai ver aqui na nossa pirâmide de teste. Ele custa tipo $1. Só que o valor que ele traz, vai ser meio polêmico isso, mas o valor que ele traz para a empresa não chega perto do valor que um teste end-to-end traz. Ele traz 1 estrela de valor, de 3. Então, o teste unitário ele é muito importante, mas é muito comum que a gente tenha vários desses testes passando, mas quando a gente vai acessar a página de login, a página está quebrada. Como pode? Os meus testes estão todos passando, mas a minha página está quebrada. Por quê? Porque a gente testou cada função isoladamente, que é a ideia do teste unitário, só que a gente não testou a integração dessas funções. E aí a gente vai para o próximo tipo de teste da nossa pirâmide, que são os testes de integração. Então a gente já tem um cenário, a gente já tem o teste de ponta a ponta, que testa absolutamente tudo na nossa aplicação, e tem os testes unitários, que testam as funções, os métodos isolados. Mas eu falei que eu preciso testar a integração dessas funções, porque de repente, ok, essa função funciona bem, a função a função B funciona bem, mas quando eu uso uma função C, que chama o A e o B, quebra por algum motivo.
Então eu preciso de um teste de integração para verificar não só as funções isoladas, mas tentar ver como elas se comportam juntas. E aí sim, talvez seja necessário ter uma base de dados, um banco de dados rodando para garantir que esse conjunto de métodos funcionam bem juntos, essas funções, e além disso, eles se conectam na base de dados e eles funcionam perfeitamente bem. Qual é a diferença de um teste de integração para um teste end-to-end? De novo, o end-to-end, ponta a ponta. Um teste de integração é como se eu pegasse um método no meio desse fluxo e rodasse ele. Ele vai na base de dados, ele vai chamar tudo, né, dele para baixo, mas ele não vai testar o front-end, que está lá na frente. Então ele testa sim várias integrações, mas não é uma coisa final para o usuário. Também traz mais valor até para o próprio utilizador, né? Que entende que quando eu chamo essa função, esse método, ele funciona como esperado, chamando outras funções, utilizando outros recursos, né? Como banco de dados, cache e tudo mais. Por causa disso, esses testes de integração estão no meio da nossa pirâmide, obviamente, e eles são um meio termo entre os testes unitários e os testes end-to-end. Por causa disso, eles custam 2 dinheiros e ele traz um valor mediano ali, umas 2 estrelas para a empresa. A gente tem uma certa garantia, mas a gente ainda assim não tem confiança de que, por exemplo, nosso front-end está funcionando, porque a gente pegou uma função lá do back-end no meio e testou dali para lá. Claro que eu estou usando exemplos de back-end, mas eu poderia usar teste de integração no front-end também. Também é importante dizer que eu estou usando exemplos aqui, né? Eu falei que o teste end-to-end tinha uma página de login, mas um teste end-to-end pode ser um aplicativo, que eu navego no aplicativo. Ele pode ser, se o seu produto é só uma API, um teste end-to-end é você chamar um endpoint dessa API. E ele vai percorrer todo o fluxo do mesmo jeito. Então, eu tenho produtos diferentes e vocês têm que pegar o conceito aí e encaixar no produto que vocês trabalham no dia a dia. Então, essa pirâmide de teste dá muita informação para a gente. Ela definiu os tipos de teste que a gente tem, ela definiu quão valioso esses testes são e ela definiu os custos do teste. Mas, além disso, tem uma outra coisa importantíssima que a pirâmide de teste diz para a gente. Esse formato de pirâmide diz que a base, né, que são os testes unitários, é obviamente maior do que o topo. Ou seja, para você ter um sistema saudável em termos de números de testes automatizados, você precisa ter mais testes unitários do que testes de integração e do que testes de ponta a ponta. Por quê? Porque os testes de ponta a ponta são caros. Para manter eles são caros, como a gente disse. Então é melhor para a nossa saúde mental que a gente tenha poucos, mas super importantes testes de ponta a ponta e que a gente tenha muitos testes unitários. Eu não falei aqui sobre isso, porque a gente vai falar isso nos próximos vídeos, mas um teste unitário, além de garantir que a função está funcionando bem, que o método está funcionando bem, ela traz um valor muito grande para a gente, porque ele mostra para a gente que o nosso código não está bem feito em termos de acoplamento, né? Quão acopladas as coisas estão no nosso sistema. À medida que a gente vai escrevendo os testes unitários, o próprio teste diz isso pra gente. É muito, muito mágico. Mas, de novo, a gente vai ver isso num próximo vídeo aqui no canal. E esse vídeo tá aqui do lado. Eu te espero lá. Tchau!